O objetivo da reforma tributária é corrigir distorções que fazem com que o Brasil cresça muito aquém do que ele poderia crescer por conta das distorções do sistema tributário atual do Brasil. Inclusive, aqui tem um ponto importante para entender qual a relação entre reforma da Previdência e reforma tributária. Reforma da Previdência é a reforma que você precisa para poder fazer o ajuste fiscal do país, colocar a casa em ordem. E ela tem uma dimensão, inclusive, de justiça social dentro. Não é popular, mas tem uma dimensão de justiça social dentro da reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, o Brasil não cresce nem no seu potencial, cresce abaixo do seu potencial. Você fez a reforma da Previdência, o Brasil vai conseguir, ao ajustar as contas públicas, ao ajustar a macroeconomia, o país pode crescer no seu potencial. Agora, qual o problema? O potencial de crescimento do Brasil hoje é baixo. E ele é baixo por conta de distorções extremamente relevantes na forma de organização da economia e que precisam ser corrigidos para aumentar o potencial de crescimento do país. E a função da reforma tributária, desta reforma da tributação de bens e serviços, é exatamente aumentar o potencial de crescimento do país. E o efeito pode ser extremamente relevante, deputado. Nós estamos falando aqui, por baixo, num aumento de 10 pontos percentuais no potencial de crescimento do PIB potencial do país num horizonte de 15 anos. É basicamente disso que nós estamos falando. Ou seja, estamos falando uma coisa extremamente relevante. Estamos falando do PIB do Brasil poder crescer de 0,5 ponto a 1 ponto % a mais do que ele cresceria sem a reforma tributária nesse horizonte de 15 anos, com efeitos positivos ainda para o período subsequente. Estamos falando em poder de compra de cada brasileiro, em média, poder ser 10% maior do que ele seria na ausência da reforma tributária.